Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Gênesis 37, versículo 11, que diz assim: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Aleluia, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre o contexto dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, fala a respeito da história de José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que na idade de 17 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teve um sonho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que causou reprovação, que causou o ódio, que causou a inveja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos seus irmãos. Sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que 17 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, José, ele ainda não era adulto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, existem coisas que acontecem na nossa vida que muda toda a nossa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. José, antes de ter e de contar o seu sonho, ele era amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele contou o sonho, quando ele teve o sonho, na idade de 17 anos, a sua vida começou a mudar. Calabarachuri, calabadarácia. E muitas das vezes na sua vida também é assim. Você tinha, louvado seja o nome do Senhor, algo que hoje você não tem mais. Você tinha um carinho que hoje você não tem mais. Um dia alguém te amou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e depois se levantou contra você. Você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, passou por aquilo que José passou. E aos 17 anos ele vai sofrer por causa dessa inveja, e logo ele vai ser vendido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a trajetória de José, para que ele fosse aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que precisava ser, para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, concluir, exercer a sua chamada. Foi necessário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tivesse mudanças em sua vida. Mudanças chegam, louvado seja o nome do Senhor, para nós. Mudanças essas que nos favorecem, mas mudanças essas que nós não gostaríamos, louvado seja o nome do Senhor, de ter tido. Calabarachuri, calabadarabassubi, andarai. E é por isso que muitas pessoas entram em estágios depressivos. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que José, ele vai para a prisão, e dentro da prisão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele traz a interpretação de sonhos. Mas José, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não tem mais família perto dele, ele não tem mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o pai perto dele. E quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda aquela situação acontece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem as lembranças, ebidacalachuri, calabadarabassubi, andarai, o porquê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é a nossa pergunta. Deus, porque eu? Deus, porque aconteceu comigo? Deus, porque tinha que ser desse jeito? De calavassaraio, hoje eu queria um abraço, hoje eu queria a minha família, hoje eu queria a pessoas perto de mim, só que naquele momento, aleluia, que José, ele poderia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ficar apegado de calavachuri, calabadarabassubi, a tristeza e a dor, aleluia, ravassai, jominara calavachúria, o Senhor vai dar a ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, interpretação de sonho. O Senhor, aleluia, vai começar a trabalhar na vida de José, louvado seja o
o nome do Senhor Jesus, dando dons a ele, dando talentos a ele, palestrando com ele, sendo íntimo dele, de calavachuri, calabadarabassubi, andaraio. Ainda louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o pai não esteja perto, que os irmãos não estejam perto. Deus, louvado seja o nome do Senhor, sempre esteve com José, e muitas das vezes na minha e na tua vida é desse jeito. Você, aleluia, reclama porque não tem ninguém, porque louvado seja o nome do Senhor, todos te abandonaram, te esqueceram. Foi nesse momento que o Senhor se revelou para você, foi nesse momento que o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começou a administrar o chamado dele na tua vida. Foi nesse momento de solidão que o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começou, aleluia, a derramar talentos, a derramar dons, ebidacala saiu sobre a sua vida, ebidacala shuri calabadarácia, momentos de solidão, momentos, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas nos esquecem. É momento para Deus se apresentar, é momento para Deus se manifestar na nossa vida, é momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacala saiu para Deus começar a operar, para Deus começar a trazer amadurecimento, para Deus começar a trazer crescimento, ebidacala shuri calabadarácia. O Senhor está dizendo, em vez da tristeza, em vez do sofrimento, Ele não vai te deixar sofrer, ebidacala saiu, Ele vai se manifestar, Ele vai ter ainda mais intimidade contigo, Ele vai se relacionar mais ainda com você, ebidacala shuri calabadarácia, andaraio, e ainda que ninguém acredite, aleluia, Deus vai te exaltar como exaltou a José. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, aleluia, fez de José, ebidacala saiu governador, ebidacala shuri calabadarabassubi andaraio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como José, aleluia, ele vai conseguir administrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacala shuri calabadarácia. Ninguém viu, ninguém sabe da onde veio a capacidade, o talento, ninguém sabe, ebidacala shuri calabadarácia, como o homem como José, ele consegue, aleluia, ser administrador, aleluia, dentro de todo o Egito, governador dentro de todo o Egito, ebidacalassai, porque ninguém vê o que Deus faz dentro de você, ninguém vê rabaracalava, série de calabaravachúria, ninguém vê a transformação, ninguém vê como Deus está te mudando, ninguém vê, louvado seja o nome do Senhor, mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós oramos em secreto e publicamente o Senhor, aleluia, nos responde. Elebarachuri calabadarácia, na louvado seja o nome do Senhor. Na lógica do homem, José não teria condições, aleluia, de governar, aleluia, todo o Egito, ebidacalassai, porque José nunca tinha governado nada, a não ser sido, louvado seja o nome do Senhor, chefe dentro de uma prisão, ebidacalachuri calabadarácia. Mas na lógica de Deus, aquilo que Ele já te preparou, aquilo que Ele já te capacitou, aquilo que Ele já te revelou, ebidacalassai, vai colocar você entre os príncipes, vai colocar você de calavachuri calabadarácia, em lugares de honra, remante como Nuriachuri calabadaravassubi andaraio. Quem era José? Rebasse a terra, Shuri calabadaravassubi. Todos poderiam dizer, José só seria exaltado se estivesse do lado do seu pai, porque o pai fez uma túnica para o seu filho, ebidacalassá, ele tinha planos, ele tinha projetos, ebidacalachuri calabadarácia, mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, não foi o projeto do pai, não foi o projeto da família, muito pelo contrário, ebidacalachuri calabadarácia. José, louvado seja o nome do Senhor, ficou num tempo de esquecimento, ficou num tempo, louvado seja o nome do Senhor, aonde ele tinha que se lembrar do ódio, aonde ele tinha que se lembrar da inveja dos seus irmãos, mas na vassa, mas isso não fez com que José, ebidacalachuri calabadaravassubi andaraio, desistisse, porque era Deus que estava na vida dele. E o Senhor, aleluia, ele está dizendo para você:
Foi ele que projetou, foi ele que decretou o caminho, calabadaraçaio, por onde você vai passar. Se alguém te expulsou, se alguém, calabadaraçaio, duvidou de você, é porque tinha que duvidar mesmo, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. É ele que vai fazer, é ele que vai capacitar, é ele que vai honrar. De calabadabasai, jominarabarachuri, rebia subinaraio, jomin. Você não está entendendo o porquê desse esquecimento. Nesse esquecimento o Senhor está te capacitando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É na fraqueza que o Senhor te faz forte. Digo fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa. Ebidacala, saio na tua fraqueza. O Senhor está te preparando. Ebidacala, shuri, calabadarácia. Ele vai mudar todo o cenário da tua vida. Ei, o cenário de José, Ebidacalachuri, calabadarácia, era um cenário desfavorável, era uma prisão, mas foi na prisão aonde ele interpretou o sonho, Ebidacalachuri, calabadarácia, que José foi lembrado para ser levado. Louvado seja o nome do Senhor, para interpretar o sonho do rei. O Senhor está dizendo, Abadachuri, calabadarácia, eu mudo o teu cenário no de repente, eu mudo o teu cenário, eu mudo o teu cenário no de repente, eu mudo o teu cenário. Você está olhando para a dor, o Senhor está dizendo, olha para a promessa. Você está olhando para o esquecimento, o Senhor está dizendo, olha para a promessa. Você está olhando para o ódio, o Senhor está dizendo, olha para a promessa. Você está olhando para a inveja, o Senhor está dizendo, olha para a promessa. Alabarachuri, calabadaravasúria. Olha para a promessa, olha para aquilo que eu tenho contigo, o que eu te prometi eu vou cumprir. Remante como nuriachuri calabadarácia. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, falaria e não confirmaria. Ebidacalachuri calabadaravasubiandarai. O Senhor está dizendo, olha para a promessa, porque eu tiro o cenário de prisão, eu tiro o cenário de escassez, eu tiro o cenário calabadaraçaio de angústia, ebidacalachuri calabadaravasúpia, e te coloco calabadarachuri calabadarácia, onde eu preparei e aonde Deus preparou. Ninguém sabe, ebidacalachuri calabadarácia, porque ninguém sabia aonde o Senhor ebidacalaça iria colocar José. O Senhor está dizendo, segredos escondidos, ocultos serão revelados sobre a sua vida. Ebidacalaçai, Deus só está te escondendo como escondeu José. Deus não revelou, ebidacalaçai, que José seria governador. Ebidaravachuri calabadaravasúpia, ebidacalachuri calabadaraio, mas já estava preparado, já estava decretado por Deus. Ebidacalachuri calabadarácia. O Senhor está dizendo, existe um tempo para me manifestar sobre a sua vida, existe um tempo para eu revelar o meu propósito, existe um tempo, ebidacalachuri calabadarácia, para que esse decreto venha se cumprir. Abadachuri calabadaravasubiandarai. Ele é barachúria, emanti como nuriachuri calabadarácia, mas ele está dizendo para você, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Abadacai decou narachuri ré, erebia sub naraio jomi nuriachúria, alabarachuri calabadarácia. Sinta a presença de Deus, sinta o renovo de Deus, sinta Deus falando contigo. Decamanti como nuriachuri calabadaravasubiandaraio. Vai se sentindo a presença do varão de guerra, vai sentindo a presença daquele que te levanta, vai sentindo a presença daquele que te sustenta, vai sentindo a presença daquele que te ergue. Elebarachuri calabadaravasubiandaraio, porque operando Deus, quem impedirá? Aquele que te fez a promessa é o dono de tudo, é o dono do mundo. Ebidacalachuri calabadaraio, e ele está dizendo para você, ebidacalaçai, eu vou mudar esse cenário, eu vou te
dar vitória, ebidacalaxuri calabadarácia, e ninguém vai entender, porque aquilo que eu tenho contigo ainda está oculto diante dos olhos do homem, mas eu já preparei, ebidacalaxuri calabadaravasúpia, e no tempo certo eu vou te honrar, anaixanaide que assou decamante como nuriaxuri calabadarácia. O meu pensamento, o teu pensamento é um, e o de Deus é outro. Ebidacalaxuri calabadarácia. Muitas das vezes, conjecturando, o pai de José pode ter pensado: ebidacalaçai, o José, ele vai me ajudar, José vai ser meu braço direito, José é aquele que vai ficar do meu lado. Ebidacalaçai, o plano de Deus está dizendo, ebidacalaxuri calabadaravasúpia, e o plano de Deus nos pensamentos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus dizendo: ebidacalaçai, o José, eu não te dei um filho, ebidacalaxuri calabadarácia, para você fazer da vida dele aquilo que você quer, ele é meu, ebaraxuri calabadaravassaio, e eu tenho para ele o governo, eu tenho para eu tenho para ele uma cadeira, eu tenho para ele um governo, eu tenho para ele calabadaraxuri calabadaravassubi, andarai o algo maior do que aquilo que tu tem, porque tu não pode cumprir, mas eu posso. Ebidacalaxuri calabadarácia, o homem não pode cumprir, o homem vai decretar sobre a sua vida, porque o homem é limitado, ebidacalaçai, mas Deus, ele é perfeito, Deus, ele tem tudo nas suas mãos, ebidacalaxuri calabadarácia, e ele te coloca onde ele quer, ebidacalaxuri calabadarácia. É por isso que muitas pessoas, quando Deus fala, ebidacalaxuri calabadarácia, assim como falou com Jeremias, que Jeremias era profeta de nações, ebidacalaxuri calabadarácia, é porque ele profetizou, louvado seja o nome do Senhor, para nações, ele profetizou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacalaxuri calabadarácia, cativeiros, ele profetizou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ebidacalaxuri calabadarácia, o conselho no meio de um tempo de cativeiro, ele profetizou, ebidacalaxuri calabadaravasúpia, e Jeremias, ele foi conhecido diante de uma grande nação, o que ele profetizou foi para a nação, terra. Muitas das vezes você quer ficar na tua casa, você está pensando que você vai profetizar para a tua família, que você vai profetizar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você vai profetizar na tua cidade, e o Senhor está dizendo, você vai ser conhecido, ebidacalaçaio, na nação, você vai ser conhecido como profeta das nações, ebidaxuri calabadaravassubi andarai. É pouco, aquilo que você tem no teu coração, no teu pensamento é pouco, Deus pode fazer muito mais, ebidacalaxuri calabadaravassubi andarai. Então, se você crê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixa o teu like, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.